Muito boa tarde. Vou tentar não falar tão rápido para conseguir ser entendível. Eu quero primeiramente agradecer o convite, que muito me honra de estar aqui com vocês hoje. É uma alegria não somente por estar e por ver o movimento que vocês fazem aqui, mas por poder dizer algo sobre a nossa música brasileira, no que toca inclusive a nossa cultura mãe, a pátria mãe, e é o que fundou o Brasil, que é Portugal. Independente das linguagens, das visões, ninguém pode dizer que a cultura brasileira não tem a sua mãe e a sua base, e que nunca deixará de ser, assim esperamos, a cultura portuguesa. E essa ópera, a ópera do Júlio Reis, com o texto do Júlio Dantas, vem provar a dificuldade que é nós sermos lusófonos num mundo que muitas vezes ignora a nossa produção, e não é de hoje. Um especial agradecimento meu ao pianista, direto amigo, e que muito nos faz falta no Brasil, o Jefferson, que vocês provam do talento dele aqui, que tenho a alegria de trabalhar mais uma vez com ele, depois de alguns anos do nosso último trabalho. E assim, cumprimento a todos. Júlio César do Lago Reis é mais um dos nomes que nenhum brasileiro sabe praticamente quem é. Porém, a sua influência está em todo pianista brasileiro, em todo pianista que ousa tocar música brasileira. Júlio Reis é justamente um nome do final do século XIX, quando é inventada a música brasileira. Muito embora Von Spix, Martius e outros tantos estudiosos da música, esses dois alemães, tenham coletado lunduns e danças populares em 1817 para frente, naquele esforço das missões científicas para tentar entender o que era o Brasil, aquela selva, aqueles homens que eram retratados nas iluminuras como monstros ainda, ou anteriormente o primeiro, Hans Staden, outro alemão que em 1536 registrou os primeiros indígenas, coincidentemente do nosso estado, Jefferson, no Paraná, ainda como monstros, etc., e colocou uma partitura, quizás seja essa a primeira notação musical de uma música indígena, de um ritmo local brasileiro, que realmente nunca foi apresentado, mas existe esse documento. Nunca se tentou entender a composição da história da música do Brasil, porque não existia uma música brasileira. O termo música brasileira vem surgir somente a partir de 1878, através de uma obra pianística de Brasília Tiberê da Cunha, outro grande compositor brasileiro, que resolveu fazer uma música nativista, uma música com ritmos brasileiros, uma música com os ritmos do povo, e fez a sertaneja. A sertaneja foi nada mais do que estreada por Franz Liszt, na França. Talvez por isso que tenha tido a notabilidade. Ninguém ousava fazer uma música do Brasil. A única coisa que se compunha do Brasil eram músicas religiosas, músicas para o serviço religioso. Nada de salão era feita, nada além do que eram escondidos nas casas de devoção particulares ou nos terreiros que eram mantidos em caráter privado, até porque as câmaras do Brasil, obviamente seguindo os ordenamentos da época, proibiam os batuques públicos. A música brasileira era proibida, primeiro perseguido pela Inquisição e depois proibido pelas câmaras, o que era normal na América Espanhola e na América Portuguesa. Isso nos dá um atraso muito grande para tentarmos entender como se forma a música brasileira e qual é o papel do piano nisso. Depois das empreitadas de Brasília Tiberê, diga-se, foi ministro plenipotenciário do Brasil, foi o primeiro grande luto do Brasil, já no final do Império, já no começo da República, uma vez que foi primeiro luto oficial de um homem que não era chefe de Estado, mas sim pianista e diplomata, e por seu papel de diplomata, conseguiu ele sedimentar esse termo tão simples, música brasileira. Porém, o papel de Júlio Reis entra justamente nesse momento. Francisca Gonzaga, a famosa Chiquinha Gonzaga, a grande compositora, famosa compositora, viveu aqui em Portugal, inclusive, com um rapaz de 16 anos, ela já com mais de 60 anos, um escândalo aqui, um escândalo lá. Foi a grande compositora que em 1876 resolve compor a primeira opereta, não só de uma mulher, mas com um tema brasileiro, a Festa de São João.
Ela compôs naquele final do século XIX e somente em 2017 nós pudemos ouvi-la pela primeira vez. Eu a restaurei. Todos os teatros da época responderam às missivas de Chiquinha Gonzaga dizendo que uma mulher não deveria levar uma obra a público. Logicamente, um dos grandes amigos dela, Luiz Azevedo, a responde também dizendo: pare, Chiquinha, de compor óperas e operetas, é demasiado difícil para uma mulher. Por isso que ela, que morreu já nos anos 30, não viu as suas primeiras peças de palco montadas. Ela era muito amiga de Júlio Reis. Júlio Reis nasceu em São Paulo, pronto, uma família alentejana, né? E do Brasil Reynóis, já vivendo no Brasil, ele já brasileiro, tomou aulas de piano e órgão com a sua mãe. Aos 13 anos viu a primeira das suas peças, uma Ave Maria, ser colocada ao serviço religioso já no Rio de Janeiro, aonde ele definitivamente muda sua residência aos 20 anos de idade, e junto com essa época, aos 20 anos de idade, ele nasce em 1863, em 1883, no serviço de volta religioso do Papa Leão XIII, quando comemorava o seu jubileu de ouro, seus 50 anos de papado, a música escolhida para o serviço em Roma é justamente de Júlio Reis, uma obra de órgão. Isso mostra a grandeza de Júlio Reis, e que hoje, se nós formos procurar, e eu tomei a liberdade e o trabalho de procurar entre os topônimos do Brasil, em toda a onomástica de logradouros públicos e nomes de locais do Brasil, não há uma homenagem para Júlio Reis. Entre a pleiade de todos os compositores do mundo, foi um paulista, sem formação em música propriamente, não nomeadamente um diletante, mas um grande compositor que teve essa honra de conseguir, ele próprio, muito católico, de estar a sua música presente nessas comemorações em Roma. Porém, Júlio Reis faz as provas de concurso e é admitido no Senado da República. Ele passa a ser um servidor público, passa a ser um burocrata. E aí ele continua a sua expressão junto com Chiquinha Gonzaga para construir uma música brasileira, não na mesma azinhaga que Chiquinha Gonzaga. Chiquinha Gonzaga, quando compõe as suas primeiras óperas e operetas, a começar, repito, por Festa de São João, ela utiliza músicas do povo, essas que eram proibidas por editais das câmaras, essas que eram proibidas, onde se juntavam 3 negros, já poderia ter a presença do guarda civil, porque era proibida a junção de 3 negros em batuque. As zabumbas eram proibidas, os batuques eram proibidos. E ela, Chiquinha, transpõe para o erudito, entre aspas, transpõe para o palco do Brasil esses ritmos nativistas brasileiros, a começar pelo que nós chamamos hoje de machixe, e que era o tango brasileiro. Por isso que nós temos um certo atrito, talvez, com os argentinos culturais, como há em todas as fronteiras, em todas as culturas, em que os argentinos viram, obviamente, ser os inventores do tango, e que Deus os guarde, assim, dessa forma, mas o tango brasileiro surgiu antes do tango argentino, porque é o machixe, que não tem nada a ver com o tango argentino, na verdade. Chamavam de tango brasileiro para não terem perseguições. A mesma igreja que escolheu a música de Júlio Reis para os serviços religiosos do Jubileu de Ouro do Papa Leão XIII, emitiu uma bula papal proibindo os batizados de estarem presentes onde estivesse um ritmo de machixe. Isso já no século XX. O machixe foi oficialmente proibido a todos aqueles que tinham, aqui entre aspas, fé. Não somente a igreja, mas Rui Barbosa, talvez o maior jurista que já produziu o Brasil, o famoso Áquia de Aia, também outro ministro plenipotenciário do Brasil em várias nações, chegou, e ele próprio, Rui Barbosa, baiano, um grande intelectual, não foi um dos presidentes da República, que o Brasil deveria ter eleito, inclusive, que talvez o rumo teria sido outro no começo da República Brasileira, amigo pessoal de Júlio Reis, pois Rui Barbosa foi senador, Júlio Reis era servidor do Senado da República. Ele próprio, Rui Barbosa, foi ao púlpito, ao parlatório, e condenou o machixe por ser, dito por ele, danças malemolentes. Machixe, né, o vernáculo machixe, é uma espécie de um pepino
é arrepiado. É uma fruta de origem, africana, que foi trazido pelos escravizados ao Brasil, comum ainda em dietas de pessoas vulneráveis e de pouca renda, como um substituto muitas vezes ao arroz caro. Né? Até hoje é muito utilizado. Por ser algo muito simples, por ser algo dos pobres, por ser algo dos vulneráveis, foi colocado, associado à música dessa gente, que hoje nada mais é do que a base do choro brasileiro, do MPB, e que nos parece, inclusive, muito pudico muitas vezes, né? Comparado com o que hoje o funk nos traz no Brasil. Né? Porém, Júlio Reis percebeu que houve uma mudança de rumos nessa formação dessa música brasileira e que precisava sedimentar o piano como a base e não os instrumentos de percussão. Né? Então, Júlio Reis compõe cerca de 200 obras, muitas delas muito famosas, uma vez que ele, tal qual seu outro grande amigo, Ernesto Nazaré, famoso compositor do Odeon, né? Já foi escolhida inclusive a música que mais possa representar a música brasileira e que com certeza todos vocês já escutaram em alguma altura da vida essa música, basta os primeiros compassos para decifrá-la, não conhecida pelo nome, mas bem pelo ritmo, porque ambos, tanto Ernesto Nazaré, hoje reconhecidamente o nosso grande pianista brasileiro e compositor do instrumento, e Júlio Reis eram realmente muito amigos, e eles ambos pianeiros, que é uma palavra que se utilizava no Brasil naquele final do século XIX, no início do século XX, para aqueles que eram os pianistas da entrada dos cinemas, ou dos cinematógrafos, como se dizia à época. Eles precisavam animar as pessoas, eles precisavam distrair as pessoas e que se mantivessem um pouco caladas até o final da sessão anterior e que aglomerassem pessoas para encher as salas e que não saíssem entre uma sessão e outra do então cinematógrafo. E obviamente eles não tocavam Mozart, obviamente eles tocavam música que o povo ouvia nos seus arredutos, e essa música brasileira surge de tal forma. Por isso que os acadêmicos que estudam esse início e a formação da música brasileira, repito, muito tardia, já no século XIX, por incrível que pareça, obrigatoriamente passa pelo piano e obrigatoriamente passa pelos pianeiros. Chiquinha Gonzaga foi uma pioneira. Todos os grandes compositores brasileiros do início daquele século XX eram pioneiros. Júlio Reis é o único que está desconhecido até hoje. Os jornais da época dizem que Júlio Reis era muito sisudo, era muito ensimesmado, era muito humilde, e que por isso mesmo as suas partituras faziam um sucesso absoluto e ele próprio não gostava de aparecer. Eu já entendo que, por ser um servidor público do Senado, devia ele manter certa descrição das coisas. Porém, surge nessa época, dentro do movimento de formação de uma identidade musical brasileira, né, com ritmos brasileiros, já nesse final desse período naturalista, que obviamente devemos muito à literatura. Então pronto, lá no século XIX, a literatura nos traz naturalismo, e aí toda essa pleiade de escritores, desde Machado de Assis até o José de Alencar, que fazem a base da cultura brasileira hoje. Porém, nessa virada pós-parnasianismo para o modernismo, de 1922, que é a grande, eu não uso a palavra catástrofe, mas é o grande divisor de águas dos estilos do Brasil, Júlio Reis tem uma cisão com esses seus antigos amigos, Chiquinha Gonzaga, Ernesto Nazaré, pois ele entende que, por mais que ele tenha composto um dos principais, se não o segundo machixe do Brasil, que é o Passo Miúdo, que veio logo depois do machixe Corta-Jaca, que fazia parte, era um número da opereta Zizinha Machixe, da Chiquinha Gonzaga, que hoje é uma das músicas mais gravadas do Brasil. Eu mesmo vi esses dias um pianista egípcio gravando, não com o gingado que um brasileiro tem, obviamente, né, Jefferson Mais, tocando, muito bem tocado. É uma das músicas brasileiras que mais representam, talvez, o Brasil, obviamente, o Corta-Jaca, mas ele se divide dessa estética. Ele vem buscar uma estética mais moral. Obviamente, ele acaba desaparecendo, né? Suas músicas deixam de ser vendidas nas partituras. Ele próprio busca outra forma de ser notado, de ser notabilizado. Ele tem essa preocupação. O que ele faz? Ele busca, então, os grandes nomes da época que estavam produzindo textos, fundamentalmente textos literários, para que ele pudesse fazer algo
para o palco, para que ele ficasse conhecido como um compositor de espetáculos, um compositor de concertos, de salas de concertos. Percebam que é a mesma saída que busca Chiquinha Gonzaga lá no início da sua carreira com a festa São João e deu com os burros na água. Ele tentou, então, e buscou Osório Duque Estrada, outro de seu grande amigo, que disse que gostava e que já havia elogiado ele nos jornais da época, da sua época e em épocas anteriores, e que nessa conversa, Osório Duque Estrada, que nada mais é do que o escritor, o poeta do hino nacional brasileiro, então alguém que tem alguma relevância, disse que ele era muito fino à música, ele era realmente um ótimo pianista, um grande compositor, mas não era muito ele dado à literatura e que não apostaria numa peça, num poema escrito por Júlio Reis para que ele próprio pudesse musicar. Júlio Reis entende, um pouco ressentido por seu amigo, né, importante amigo ter dito isso, porém levou ele ao elogio de ser um grande compositor e busca pessoas notáveis da época. Foi assim que ele escreveu Eliofar, a sua primeira e grande ópera que foi montada à sua época. Foi a ópera oficial do Estado brasileiro, à altura do centenário da independência do Brasil, em 1922. Foi um sucesso absurdo, embora eu ache a ópera um pouco chata, essa coisa meio grega, de afirmação do Estado brasileiro, aquela coisa um pouco pré-Estado Novo, aquelas coisas e que eram normais à época, por isso temos que colocar tudo no seu devido contexto para que não se torne pretexto, não é? Dessa forma, ele buscou outros grandes nomes. O Brasil ia muito Júlio Dantas, muito, pré-modernismo, obviamente, né? Por isso que eu costumo dizer que o Almada Negreiros, ele talvez o solapador de dois Júlios, porque ele não só ataca o Júlio Dantas aqui, como ele também acabou com a carreira e com o prestígio do Júlio Reis. É um dos grandes culpados disso. Porque quando Júlio Reis manda uma missiva para Júlio Dantas, e essa correspondência está hoje, grande parte do acervo e parte significativa das suas obras, ainda não terminamos de catalogar todas elas, ainda não temos um catálogo das obras do Júlio Reis, ainda não temos uma base de pesquisa muito solidificada, porque é um dos últimos dos grandes nomes que precisam ser estudados, da composição da época e do piano brasileiro. Júlio Dantas responde a missiva de forma extremamente educada, autorizando que o seu libreto, ele fez a adaptação da peça Sor Mariana para a ópera, autorizou, achou uma grande ideia, não permitiu que ninguém aqui em Portugal fizesse ópera com esse tema, naquela época, e delegou a Júlio Reis a missão e a autorização para fazê-lo. Pois bem, ele recebe essa carta, ele compõe no dia 10, ele começa a compor a introdução no dia 10 de março de 1920, em exatos 60 dias, 2 meses, no dia 10 de maio de 1920, dia de Santo Antônio, ele termina Sor Mariana. O que ele próprio escreve seria o responsável pela sua notabilidade, seria responsável pelo seu reconhecimento como compositor finalmente, seria responsável por uma música brasileira de qualidade, uma música brasileira com uma identidade nacional que se distanciasse dessas danças, repito, entre aspas, malemolentes, como dizia aquele seu grande amigo, repito, grande Rui Barbosa. Porém, o Manifesto Antidantas, porém, toda a polêmica do ataque a Júlio Dantas, e tudo aquilo que eu resumo que até hoje os artistas, sobremaneira no Brasil, são pedintes, sempre pedindo recursos, sempre pedindo ajuda, sempre pedindo formas de fazer, sempre pedindo espaço, sempre pedintes. Ao contrário de outras profissões igualmente importantes como a de produção e a de artistas e as demais profissões que formam a sociedade, que não se precisa pedir, um médico precisa pedir para poder trabalhar. Nós da área jurídica não precisamos pedir para poder trabalhar. Agora, o artista, pelo menos no Brasil, né, eu sei que em outros lugares também, não quero polemizar, nós temos que ser pedintes de tudo. E desde aquela época, esse exercício já era muito presente. Júlio Reis era muito amigo de Jerônimo Mesquita, um grande tribuno, um homem importante, reconhecia seu trabalho, sabia da importância, da qualidade, do nível da música de Júlio Reis, e fez questão
de fazer o Estado brasileiro subsidiar Solon Mariana, não só pela importância literária da figura de Solon Mariana, não só pela importância de Júlio Dantas, e que coetaneamente fazia sucesso no Brasil, não esperou ter que morrer em 62 também, mas ainda muito jovem, era muito lido e repetido. A Hemeroteca Brasileira prova quantos periódicos repetiam os poemas e os escritos de Dantas, né, no Brasil. Fez questão de colocar 30.000 contos de réis para fazer e levar à cena Solon Mariana, uma ópera sui generis, que fez questão que fosse toda em recitativo. Não é algo novo na história, uma ópera sem árias. O melodrama já trazia isso. O melodrama é um teatro musicado inteiramente recitado. Difícil para quem faz, muito agradável para quem ouve. Porém, não é muito a nossa tradição lusófona, não é a tradição mesmo italiana, né? Os alemães preferem os Singspiel do que ficar em recitativos muito grandes. É melhor fazer cenas intercaladas por música, se for o caso, mas nunca uma espécie de melodrama. Ele próprio, o que prova os documentos que hoje acervados no Arquivo Nacional, na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, biblioteca essa original no Arquivo Nacional do Português, que lá ficou, né, que não voltou, no Dom João VI, claro, por isso as preciosidades que lá estão, que esperamos que Portugal nunca reclame. Ele próprio quis fazer uma ópera que mantivesse a profundidade poética de Júlio. Por isso, um drama para música, por isso uma música para drama. Ele escreve isso, ele deixa isso lá registrado. Porém, a ópera ficou pronta, ele escreveu prioritariamente para piano, embora ele soubesse, fizesse, escrevesse para a orquestra, lógico, Eliofar foi escrito para a grande orquestra. E o dinheiro não saiu. A dotação orçamentária para o ano de 2021, não, de 1921, ficou esperando que fosse coberta e não foi. Ele próprio entra em desespero, ele precisava que aquilo fosse colocado. Ele começou a sofrer ataques na imprensa. Ele próprio era um grande crítico musical. Escreveu 2 obras, uma em 1918, sobre a arte da música, e outra, Música de Pancadaria, em 1920. Ele entendia que ele, lançando esse livro e tendo Solon Mariana finalmente em cena, teria ele o seu lugar, como ele viria a ser colocado desde o final do século XIX, desde quando Roma dizia quem era aquele brasileiro que estava fazendo as músicas do serviço religioso do Papa Leão XIII. Pois bem, não saiu em 21, não saiu em 22. Em 22, ele recebe autorização para levar à cena Eliofar. Lembremos que Eliofar foi lhe dado 16.000 contos de réis. Uma ópera que tinha uma orquestra com 120 músicos, que para a época era um escândalo, era muita gente. 16.000 contos de réis. Havíamos prometido para Solon Mariana 30.000 contos de réis. Então recebeu muito pouco para fazer a ópera oficial das comemorações do centenário da independência do Brasil. No antigo Morro do Castelo, vocês sabem, o Morro do Castelo foi tirado do Rio de Janeiro. Eles desmontaram o Morro do Castelo, com igrejas do século XVI, etc. Foi simplesmente reduzido a pó. E muito da areia e da terra, e do calcário, das pedras do Morro do Castelo foi utilizado para aterrar parte de Ipanema, do Botafogo, das enseadas daquela região. E ali, inclusive, o primeiro ato cultural que foi feito foi a ópera do Júlio Reis, na frente de todos os embaixadores estrangeiros, de chefes de Estado. E ele recebeu apenas 16.000 contos de réis e teve que suplementar com seu dinheiro privado, coisa que todos nós produtores sabemos o que significa. Porém, pensou ele, há de sair Solon Mariana, uma vez que saiu a ópera oficial. Em 1922 passou, em 1923 com a ópera Eliofar passou, 24 passou, nada. E ele foi então, o que ele próprio escreve, humilhado, pois queria-se que uma junta de professores da Escola Nacional de Música dessem parecer de que a ópera tinha qualidade artística para que recebesse sublevação de dinheiro público para que fosse montada. Ele não se submeteu a essa humilhação e, mais uma vez, busca Jerônimo Mesquita, seu amigo, senador, e que recolocou na lei orçamentária de 2025 a previsão orçamentária para que, mais uma vez, Solon Mariana pudesse ter esperança de ser montada. Recebe ele, nesse intermezzo, uma carta do Ministério da Justiça. Depois de tantos reclames, depois de tantas petições,
dizendo: Júlio Reis, favor provar que a ópera foi montada no exercício de 1921 para que o dinheiro seja liberado. Era troça, só podia ser. Ele, mais uma vez deprimido, mais uma vez diminuído, com esse crescente da música brasileira vertendo para esse lado, repito aqui entre aspas, malemolente, não estou fazendo juízo disso, apenas retratando aquela época, o que acontecia. Ele próprio resolveu nem sequer recorrer disso. Em 1925 a lei orçamentária é publicada, nós achamos inclusive no Diário Oficial o despacho e a lei orçamentária prevendo os 30 mil contos de réis. Ele tenta, em 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 32, 33, ele morre. E Sor Mariana não foi montada. Passa o ano de 1931 e aí todas as exéquias, todas as homenagens na imprensa da época dizendo quão grande foi e quão grande foi a obra de Júlio Reis, que foi grande, foi nosso, foi importante, retratou o Brasil, lutou por uma música brasileira, colocou o piano como instrumento base da música brasileira, um grande servidor público, grande crítico musical, grande autor, porém em vida sequer foi justificado depois da vida. Imaginemos em vida como foi tratado. Porém, a sua perseguição, como ele próprio disse à época que sofria, continuou. Em 38, 5 anos depois do falecimento de Júlio Reis, a Comissão Nacional de Cultura se junta na Escola Nacional de Música, a antiga Imperial Escola de Música e Artes Dramáticas, e emite um parecer dizendo que a ópera era incrível, merecia ser montada, era única. E que nada retratava dentro do estilo algo parecido com aquilo, até porque o próprio texto de Dantas era algo único. E é isso o que nos faz refletir quão difícil é, né, contarmos, relevarmos e colocarmos em cena a música que fala o nosso sotaque. É muito difícil a prosódia da língua portuguesa sobremaneira no lírico, é muito difícil. Nós não temos como contratar uma cantora italiana para cantar Zizinha Machixe, de Chiquinha Gonzaga. Ela nunca vai aprender a prosódia. E eu não estou aqui sendo persecutório na minha análise. É impossível, praticamente, uma pessoa que não tenha nascido, que não tenha a língua portuguesa como sua língua mãe, independente da variante, se é europeia ou americana, e pronto, africana, caso seja, que consiga ter a prosódia da língua. Dentro da linguística, a prosódia é a base para que entendamos como se entende uma ópera. Nós somos obrigados a aprender a prosódia da língua italiana. Nós somos obrigados, e eu me recuso a aprender a prosódia do alemão. Nós somos obrigados a aprender a difícil prosódia da língua inglesa. Mas ninguém, academias afora, conservatórios afora, possuem matérias e disciplinas para se aprender a prosódia da língua portuguesa. E será que nós não temos uma cultura que invade o mundo? Temos. Por isso que se nós não o fizermos, ninguém o fará por nós. Essa é a nossa luta. A luta que, depois de 104 anos da composição de Sor Mariana, conseguimos levar a cena. O filho mais velho de Júlio Reis passou a vida pugnando pelo dinheiro do Senado Federal, depois de um século. Não conseguiu levar a cena, morreu sem ver a ópera Sor Mariana montada. A neta, que ainda está viva, quase centenária, que mandou um e-mail para a Academia de Portimão semanas atrás, está viva e nela própria não conseguiu levar, com todos os seus esforços, a ópera Sor Mariana à cena. E ninguém sabia o que lá estava. O seu bisneto, Fernando Molica, queridíssimo, jornalista, intelectual, autor, grande intelectual. Esses dias eu ouvi num comentário na CNN, eu estava esperando para tirar sangue, para fazer exame, e dedicar para o Molica, que me virou um amigo querido, realmente um amigo querido. E o Molica tentou a vida toda, escreveu um livro, fez análise, doou os originais para os acervos públicos, pronto, para que tivéssemos acesso, para quem quisesse pesquisar.
E calhou que, dentro das minhas pesquisas, Chiquinha Gonzaga, Benedito Nicolau dos Santos, Leonard Kessler, que embora seja suíço, radicou-se no sul do Brasil e foi responsável pelo ensino formal e pela profissionalização dos artistas e dos instrumentistas do Brasil, a partir do sul do Brasil, um importante nome da Suíça, que morreu, e também morreu deprimido porque uma das suas óperas não foi montada. Eu acho que é um fadário no Brasil. Ele se suicidou por conta disso. Calhou o destino que eu conseguisse estrear não somente a obra do Júlio Reis, mas também a obra do Leonard Kessler. Me permito esse parênteses aqui. E dentro dessas pesquisas, descobrimos que não eram 2, mas 3 óperas que Júlio Reis havia montado, escrito, mas não conseguiu montar. Uma delas, possivelmente em 1911, que era Marília de Dirceu. A famosa história do amor entre Maria Doroteia Joaquina de Seixas Brandão, junto com Tomás Antônio Gonzaga, tendo por pano de fundo a Conjuração Mineira. Dona Maria II de Portugal condenou à morte, Joaquim José da Silva Xavier, o alferes, que teoricamente teria encabeçado a Conjuração Mineira, que a República do Brasil hoje usa como um mote inicial, mas nós sabemos que não tinha nada a ver com a independência. Eles não queriam independência do Brasil, queriam apenas diminuir o quinto, né, o imposto obrigatório, nada mais. Porém, Tomás Antônio Gonzaga foi degradado para a África, e a separação desses dois, a cena de separação desses dois, desse amor que nunca foi resolvido, dos 43 anos que Marília de Dirceu, que é a Dona Maria Doroteia Joaquina de Seixas Brandão, esperou a volta de Tomás Antônio Gonzaga e não veio. Famoso autor do arcaísmo brasileiro, nosso barroco mineiro tradicional, virou uma ópera de 15 minutos, uma ópera breve. Então ele trabalha esse tema do amor da mulher. E era isso que ele tanto quis, é isso que ele tanto buscou, tanto em Leofard, tanto em Júlio Dantas com a Sora Mariana, tanto com Tomás Antônio Gonzaga na Maria de Dirceu. Hoje, nós começamos aqui uma história de desencanto, porque o que veremos no domingo é a resolução de um grande problema, é o desatar um nó que está há mais de um século para ser desatado, né? São 104 anos de espera. Júlio Reis queria estrear em Portugal, não sei exatamente aonde. Buscou um autor português, o autor lhe deu autorização, ele não conseguiu, nem aqui e nem ali. A prova da vergonha de Júlio Reis quanto a isso é que, no aso das comemorações do centenário da independência do Brasil, naquele 1922, e a obra já estava pronta há 2 anos, foram 20 dias para compô-la, Júlio Dantas esteve no Rio de Janeiro, procurou Júlio Reis, e Júlio Reis fez de tudo para não encontrá-lo, dada a vergonha de não poder dar a ele uma notícia feliz, pois a última correspondência que temos entre ambos é Júlio Reis dizendo ao seu xará Dantas: está certo, o dinheiro virá e a ópera será um grande sucesso, tanto aqui como lá. O que vocês fazem aqui em Portimão hoje é resolver esse problema histórico. É preciso resolver esses problemas históricos. É preciso que nós cantemos a nossa música, que nós entendamos a nossa história musical e que nós valorizemos o que é nosso. E repito, ninguém vai se dar o trabalho de fazer por nós. Eu sou muito obrigado pela oportunidade, sou muito obrigado por terem me ouvido e espero que daqui para frente seja uma história diferente da nossa música brasileira em português, nossa música luso-brasileira. Muito obrigado.